você que nos acompanha aqui pelas redes sociais do Jornal do Médio Vale. E hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o ex-atleta de atletismo e treinador, o timboense Sidney Reynolds, que foi convocado e esteve junto com a seleção brasileira de atletismo nas Paralimpíadas de Tóquio. E ele vai nos contar como foi essa experiência de participar da maior competição mundial. Bem-vindo, Sidney, aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado aí pela essa oportunidade. É sempre muito bom estar aqui no JMV. A gente sempre tem o canal aberto aqui para poder contar um pouco da nossa história, e voltar aqui sempre é uma alegria muito grande. Para a gente, então, iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que você começasse contando como é que foi participar, então, das Paralimpíadas. Assim, a emoção, primeiro, quando a gente chega num evento como esse, né, encontra num lugar os melhores atletas, os melhores técnicos, e não é só isso, é a melhor estrutura, estão lá os melhores policiais para fazer a segurança, estão lá os melhores médicos, enfim, assim, todas as áreas que envolvem a Paralimpíada, os melhores estão lá. Então, quando você chega num lugar como esse e acaba, num primeiro momento, assim, tendo um choque, porque você acompanha geralmente através da TV, através dos jornais, né, assim, as informações, e acaba vendo, por exemplo, a gente tem um alemão, o Markus Rehm, que está muito próximo de chegar na marca de um atleta convencional, saltando acima de 8 metros, e aí você acaba treinando junto com ele, acaba estando com o técnico dele num ambiente assim, em primeiro momento dá um choque bem grande, mas por outro lado também é uma felicidade de poder ter chegado num lugar como esse, e mais do que isso, representar, né, o seu país, representar seu estado, representar a sua cidade, o seu clube que você defende, e tudo isso vem para colaborar, porque no caminho todo de um atleta, de um técnico, nem sempre é flores, né? Então a gente tem no meio desse caminho às vezes muitos percalços, e quando a gente acaba se focando e decidindo continuar no caminho, aí chega uma convocação como essa, uma participação, mostra que a gente estava no caminho certo. Então foi assim algo muito emocionante e gratificante também. Superou as expectativas, então? Superou, acho que foi muito além. Até quando eu voltei, a gente acaba conversando com o pessoal, dizendo assim que a gente, apesar de serem caminhos diferentes, né, nós temos muita coisa para melhorar. É animador ao mesmo tempo, porque a gente sabe que tem para melhorar, ou seja, lá para Paris, para a Austrália, para as próximas Paralimpíadas, a gente já tem muita coisa para poder colocar em prática e, quem sabe, brigar efetivamente por uma medalha. E, por outro lado, a gente também sabe que tem muito caminho para trilhar, então supera a expectativa, mas também deixa uma esperança para as próximas competições. E tu imaginava conhecer o Japão, ainda mais junto com o esporte? Então, quando eu era pequeno, a gente falava muito sobre... eu acho que todo mundo deve lembrar aquela plaquinha rumo a Tóquio, né? Porque os campeonatos mundiais de futebol sempre eram em Tóquio, então todo mundo sempre tinha aquela plaquinha em casa para torcer para o seu time, e acabava torcendo para que o time pudesse ir para Tóquio. E acabou que o meu time não foi para Tóquio, que é o Fluminense, né? Mas eu acabei indo para Tóquio. Então, assim, nasceu esse sonho de criança, e eu pude realizar, de conhecer um lugar como esse, né? Estar do outro lado do mundo, como a gente sempre acaba comentando, histórias de criança, por exemplo, se você fizer um buraco no chão, você chega no Japão, e a gente, lá de criança, 5, 6 anos, acaba fazendo um buraco no chão para ver se chegava no Japão, né? Meu avô falava muito, olha, cava aí que você vai chegar no Japão. E aí acabou que eu não fiz mais buraco, mas acabei chegando no Japão. Então foi assim a realização de um sonho. E quanto à questão da pandemia lá, o que você enxergou de diferente lá? Como é que eram os procedimentos? Como é que era a questão do cuidado também? É bem diferente daqui ou não? Então, existe, por ser uma competição modelo para o mundo inteiro, ou seja, o mundo inteiro estava acompanhando, todos os protocolos eram muito mais rígidos. Nós chegamos para fazer a convocação, nós tivemos que, a cada 2 dias, aqui em Timbó, já fazer testes e ficar enviando para lá. Depois nos encontramos em São Paulo, ficamos uma semana em São Paulo, todos os dias fazendo teste. Quando chega no Japão, faz um teste no aeroporto e acaba todos os dias, depois disso, fazendo o teste. Então, a gente fiz 37 testes de PCR, né? Haja nariz, né? Porque às vezes assim é complicado, mas ao mesmo tempo mostra assim a preocupação de estar em algum momento, se alguém tivesse o coronavírus, pudesse colocar essa pessoa em isolamento para não deixar as outras pessoas também suscetíveis, né, a pegar o corona. Enfim, a gente teve assim os próprios japoneses são muito cautelosos, já é de costume deles usar máscara, a gente acaba conversando com o pessoal lá,
todo mundo já usava máscara, então não foi para eles algo, não é, fora do normal, porque eles acabam utilizando a máscara. E a própria luva, eles usam muito luva lá, para que não tenham contato com alguém, né? Então, assim, isso já é por causa de gripe, por causa de qualquer outra coisa. Então, eles já são cautelosos assim. Nos elevadores, a gente não podia tocar nos números dos andares, tinha uma pessoa exclusiva para tocar. Na hora de fazer a alimentação, sempre alguém acompanhando, sempre utilizando álcool, luvas também na hora do almoço, da janta. Então, assim, a questão do protocolo ele foi bem rígido, e tanto é que a gente teve muito poucas números de pessoas positivadas, né? Tiveram, acho que 3, 4 casos apenas de positivos durante toda a nossa Paralimpíada. E então mostra que realmente deu certo e foi importante para o sucesso também do evento. Com certeza um modelo para o mundo inteiro, né, Sidney? É um modelo para o mundo inteiro, porque apesar da gente, às vezes, ter as nossas diferenças de cultura, mas a questão é que é algo seguro, né? Você acaba testando em massa, acaba fazendo todo esse processo e acaba identificando quem é positivo, acaba se isolando e fazendo tratamento, e quem não tem acaba se segurando de que não vai pegar o vírus. Então, é muito importante isso. Eu acho que a gente, enquanto estava lá, apesar de vir do Brasil com uma outra ideia, todo mundo entrou nesse processo e acabou também concordando que realmente era o mais certo a ser feito, e o sucesso do evento mostrou que era. E quando ocorreu a convocação lá no início, eu queria que você contasse para a gente como é que foi receber a notícia, né, que você estaria nos Jogos Paralímpicos. Então, eu fui por 15 anos atleta, e aí nasceu nesse período um sonho de participar de uma Olimpíada, né? A gente começou em 1997, já faz tempo, mas, enfim, lá nos anos 2000, a gente chegou perto, que eu digo assim, um sonho, olha, ficou mais palpável de participar de um grande evento. E acabou que a gente não conseguiu essa classificação. Então, a gente sempre teve um sonho. Quem é atleta tem um sonho de participar de um grande evento, um campeonato mundial, uma Olimpíada. E aí acabou que eu acabei me aposentando das pistas e parti para técnico. Recebi o convite do Flávio Reitz e da Aline Barros, lá de Itajaí, para treinar o Flávio, que é um amputado, só tem uma perna, para fazer o salto em altura, até porque era a prova que eu fazia quando era atleta, então tinha um pouco de experiência dentro da pista para poder passar para o Flávio. E no mundo inteiro, naquela época, lá em 2014, todo mundo saltava de frente, dava um mergulho por cima do sarrafo, e nós iniciamos aqui no Brasil o salto de costas, que era o salto que eu era acostumado a fazer. Então, eu poderia ajudar o Flávio desde que fosse o mesmo estilo que eu fazia, né? E a gente teve no começo muita gente desacreditando que esse processo poderia dar certo, mas no decorrer do tempo só mostrou que poderia realmente a gente chegar num grande resultado. E aí depois apareceram outros atletas, a Aline me convidou para treinar a equipe de Itajaí, e a gente está lá já desde 2015, a gente tivemos grandes conquistas da nossa equipe, fomos campeões do Parajasque, bicampeões, e conquistamos aí praticamente 70 medalhas para o nosso município. Aí o trabalho começa a dar um volume e começa a aparecer também, né? A gente teve então o sonho de disputar as Paralimpíadas de Tóquio. Era para ser em 2020, e aí a gente se preparou para isso, veio a pandemia, acabou atrasando esse sonho, e para mim foi importante, porque eu não poderia ter participado se fosse em 2020. Quando veio a convocação, assim, foi uma alegria, porque a gente, claro, a gente sonha, a gente trabalha, a gente deseja, a gente almeja, mas quando a gente é convocado, que aparece o nome ali na lista, no Brasil nós temos mais de 1.000 técnicos e foram 13 convocados, então estar nessa lista de 13 convocados é uma alegria muito, muito grande, assim, foi fantástico, foi uma meia hora para eu poder me recompor, ficou sem ar, não conseguia, praticamente chorei meia hora seguida, porque realmente foi uma emoção muito grande. E lá em Tóquio, você conseguiu conversar com outros atletas, com outros treinadores? Como é que foi essa troca de experiências? Então, foi magnífico, porque a gente acaba participando de um evento desse, a gente ganha um crachá que dá direito você a entrar em determinadas áreas, né? E como técnico daí da seleção brasileira, você poderia participar em qualquer ambiente lá do estádio, nas pistas de aquecimento, nas pistas de treinamento. Então, nós estávamos lá bem à vontade, podendo acessar qualquer lugar. E aí a gente acaba indo para os lugares onde tem o mundo inteiro treinando, né? Nós tínhamos 3 pistas de treinamento lá. E aí você acaba observando esses grandes nomes e acaba vendo que o seu treinamento às vezes é um pouquinho diferente de um método americano ou de um europeu, mas daqui a pouco é próximo com um australiano. Então a gente acaba observando e acaba
tendo esse contato com os outros, né? Principalmente com outros técnicos, principalmente no Brasil, a gente acaba fazendo uma amizade, conversando, assim, foi uma troca de experiência. Eu tive a oportunidade de conversar com o Pedrinho, que é o técnico do Petrúcio, bicampeão paralímpico dos 100 metros, Daniel Biscola. A gente teve tantas oportunidades e cada um já disputando 3, 4 Paralimpíadas, então eles acabam passando para a gente algo que a gente vai lá vislumbrando um processo e eles já conhecem já muito melhor do que a gente e acabam ensinando. E então há um aprendizado muito grande, e a parte boa é que você está no maior evento esportivo do mundo e não tem mais para onde ir. Então esse é o maior evento esportivo, então todo mundo que está lá acaba querendo repassar o seu conhecimento. Então não é reter o conhecimento porque para ninguém te passar ou para ninguém ir à sua frente. Você está lá no último degrau, né, da sua prática esportiva. Então acaba que todo mundo abre o seu cofrinho aí de ideias, de treinamentos. Então foi algo maravilhoso. Eu pude conversar com muitos atletas do mundo inteiro, técnicos, então foi uma experiência assim, muito gratificante. E a questão de idioma, como é que foi? Foi fácil? Como é que aconteceu? O idioma é assim, a gente tem o Embromation, tem a língua mundial, né? O pessoal que chega em qualquer lugar, é só apontar o dedo, fala que quer 2 desse, um desse, o pessoal vai entendendo, né? E depois, às vezes acerta, às vezes erra também, às vezes pedi um feijão lá, era feijão doce, aí já não deu para comer, porque não estava acostumado, né? Mas na próxima já sabe que não dá para pegar, então vai tentando. Assim, inglês a gente tem aquele um pouquinho que aprendeu na escola, então, assim, para se virar, para pedir água, pedir alguma informação, para ir no banheiro, tranquilo, mas daí para frente é só sorrindo e arigatô, e só isso aí já, e segue a vida. E o que mais tu achou de diferente que você viu lá, que, nossa, que bacana, que legal, gostaria que tivesse também no Brasil algo assim? E algumas coisas chamam a atenção, porque realmente lá assim, um lugar que tem muitas coisas para ensinar, e muita coisa para mostrar para o mundo também. A primeira coisa é que eu vi muitas empresas de CD, lá eles usam CD. Então, tipo assim, a gente vai lá e olha, fala da tecnologia japonesa e tal, o pessoal acaba usando muito CD lá. Então, a gente já deu poxa, o que está acontecendo aqui, né? É bem diferente. Mas, principalmente, o que eu achei interessante é a ocupação dos espaços lá. Por ser Tóquio, o Japão ser uma ilha, acaba tendo pouco espaço de terra, então eles acabam aproveitando qualquer espaço, e muito bem aproveitado, né? Lá eles fazem um campo de futebol, do lado já tem uma praça que tem equipamentos para fazer musculação, já tem outras coisas, então eles acabam fazendo muita coisa num lugar só, aproveitando mesmo os espaços, né? Então a gente percebe que a gente tem ainda um pouquinho para aprender de acabar investindo nos nossos parques, nas nossas praças. Já são maravilhosas, mas a gente pode colocar lá outras. Eu vi um parquinho para as crianças com mangueira e lama e barro vermelho para as crianças poderem ir lá, abrir a água, se sujar, e depois um lugar para tomar banho. Ou seja, é o que as crianças gostam, né? Então o município lá oferta isso para a população, com segurança, num lugar tranquilo que pode estacionar o carro. Outra coisa que a gente viu muito é a questão do respeito, né? Na hora dos hinos nacionais dos países, os japoneses todos eles param, tiram um chapéu, tiram um boné. Teve um dia lá que estava chovendo muito, todo mundo com o agasalho de chuva, com capa de chuva, eles tiram por respeito ao hino nacional, e a gente acaba observando que isso não é muito a nossa praia, né? Não é muito comum por aqui, né? Então a gente acaba respeitando, claro, mas para eles a posição do sentido é a posição do sentido, o hino tem que ser tirado, não se segura nada na mão, bota no chão, fica em posição do sentido, mostrando, né, realmente a importância que é uma outra nação. Mostra que é um povo bem acima, né, culturalmente, né, e na parte de educação também. Principalmente nessa questão de respeito, né? Então eles são americanos, enfim, a gente entrou num ônibus, eu entrei no ônibus um dia, no mesmo ônibus tinha iraniano, israelense, enfim, americano, ou seja, é possível, quando a gente olha num ambiente como esse, é possível o mundo andar em tranquila sintonia. Basta a vontade, né? A gente viu todo mundo lá e ninguém precisou se menosprezar o outro ou fazer alguma coisa. Enfim, todo mundo tranquilo, cada um na sua cultura, cada um na sua religião, cada um na sua área, mas respeitando, né? Eu acho que essa parte principal que ficou marcada para mim nessa viagem foi o respeito. E nos últimos dias recebeu uma homenagem, né, junto com os outros para-atletas lá na LESC. Você esteve aqui na Câmara junto com o Parlamento Jovem. E como é que estar recebendo esse reconhecimento, né, pelo teu trabalho?
em relação ao esporte? É muito importante, porque acaba que a gente às vezes acredita no nosso sonho e nem todos que acreditam no sonho conseguem, né, alcançar, têm a oportunidade de realizar o seu sonho como eu tive, mas acaba que quando a gente percebe que a gente fala que tem um paulista, um carioca técnico da seleção brasileira, a gente acaba, poxa, que legal, daqui a pouco tem alguém de Florianópolis, né? Daqui a pouco tem alguém de Timbó também, alguém que nasceu no Hospital Oasi, alguém que estudou aqui no Rui Barbosa. Então acaba assim, poxa, se o Sidney pôde ir para uma competição como essa, mais pessoas podem ir. Então a gente pode alimentar um sonho que um dia é possível chegar lá. E essa foi então também a ideia da gente poder ter conversado lá no Parlamento Jovem, na Câmara de Vereadores, de mostrar para eles a importância, como era a Semana da Pátria também, de representar o seu país, né, com respeito, representar o seu país com orgulho. Lá a gente tem todos os tipos de pessoas, no próprio Brasil, cada um com as suas convicções, mas, acima de tudo, o respeito, representando a nossa nação da melhor forma possível, às vezes com medalha, às vezes não, mas mostrar que a gente pode chegar lá, independente do lugar que seja, e representar muito bem a nossa cidade, o nosso país, né, o nosso estado. E essa foi a ideia de levar isso para as crianças, e principalmente como essa experiência de ter sido atleta foi valorosa para mim quando técnico. E assim eu disse para eles lá na Câmara de Vereadores, essa experiência que eles estão tendo agora, de vereadores, de falar, de fazer uma lei, de interagir com o público, vai ser importante para eles no futuro. Talvez não vamos ter técnicos, atletas, mas principalmente talvez um presidente da República, talvez um médico, alguém que vai olhar para as pessoas com deficiência, que vai olhar para as pessoas com algum tipo de deficiência com respeito, ou o seu próximo, não precisa ser alguém que tem uma necessidade especial para você respeitar, mas que você deve respeitar. E essa experiência que eles estão tendo, no futuro, com certeza eles vão poder utilizar da melhor forma possível, né? E chegar na Assembleia Legislativa, a gente recebeu lá uma homenagem na presença do governador Moisés também, que principalmente nesse momento em que a gente vive o esporte está tentando retomar, né, a sua vida normal por conta da pandemia, os clubes de futebol tentando colocar torcida, as práticas esportivas, as praças esportivas ficaram fechadas e tudo precisa voltar, porque existem muitas pessoas envolvidas com isso, né? Famílias, então é uma equipe de 100 atletas e técnicos, são 100 famílias com filhos, com netos, com vizinhos, e tudo isso precisa ser levado em conta. Então, quando a gente teve essa oportunidade de chegar lá e não apenas receber homenagem, mas lembrar também o governador que as competições são importantes. Aí a gente conversou, a professora Aline até, inclusive, conseguiu realizar uma conferência pela internet com o presidente Kelvin, para mostrar da importância que é o paradesporto, o Parajás, que é uma competição, a maior competição paradesportiva do sul do Brasil, que acontece aqui em Santa Catarina, e ela está parada por conta da pandemia. Só que todas as pessoas que têm comunidade, elas já foram vacinadas, então o nosso público já está vacinado. Então, é claro, precisa ter os seus protocolos, usar máscara, utilizar o álcool gel, mas a gente pode colocar eles com segurança para fazer atividade física, e a Paralimpíada foi um exemplo disso. E se a gente, por outro lado, não tiver condição de mostrar o nosso trabalho, daqui a pouco, para justificar as bolsas esportivas, o pagamento, os investimentos do poder público no esporte adaptado, as pessoas que apoiam, que incentivam, se não tem competição, acaba esfriando e morrendo e acaba prejudicando todo mundo. Então, a gente não só ficou feliz em receber a homenagem, mas também de poder levar até o governador essa nossa demanda, que é muito importante. E depois, então, né, da viagem, de participar dessa competição, qual é a bagagem que você trouxe junto contigo de volta ao Brasil? Foram muitas, né? Assim, o meu desejo mesmo é que a gente possa aproveitar essas experiências, levar para as escolas, levar para a Secretaria de Educação, para a nossa Secretaria de Esporte, para que a gente possa mostrar um pouco da organização de um evento esportivo dessa magnitude, mas também da importância que as pessoas dão a quem está participando dela, né? A gente viu lá como todo mundo era tratado. Lá não tinha cor, não tinha raça, não tinha... Lá era todo mundo igual e muito bem tratado. E a gente acaba fazendo, às vezes, distinção de algumas pessoas, e a gente precisa levar essa experiência, né, para as escolas, porque a gente tem nas escolas lá um mais altinho, um mais gordinho, um mais baixinho, e acaba se criando as exclusões. Né? E mesmo sem querer, né? Mesmo sem querer, acaba sendo natural, claro, mas aí a gente acaba podendo perder um grande potencial. Como eu falei, às vezes nós temos
essa visão do esporte como um rendimento, vai chegar numa Olimpíada, mas daqui a pouco esse camarada que a gente acaba excluindo e pode sofrer danos altamente sérios na vida dele, pode acabar com um sonho de um futuro médico, de um grande advogado, né, de um grande professor, de um jornalista, né, e a gente acaba fazendo essa exclusão e acaba prejudicando a vida dele. Então, a gente precisa, como um todo, aprender a conviver com as diferenças, aprender a conviver com o diferente, mas respeitando e saber que todos nós, dependemos um do outro. Então, eu vi muito isso lá, esse respeito pelo próximo, independente de onde seja, de como seja, mas ter esse respeito, e isso faz com que tudo ande melhor, né? O ônibus vai melhor, está todo mundo cantando, as competições não tem problema, ou seja, o ambiente todo fica propício, o ambiente todo fica positivo, e eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar muito, né? Essa parte inclusiva, mas não é só inclusiva porque não tem uma perna, porque é cego ou não tem um braço, mas inclui todos. Às vezes na nossa roda de conversa, às vezes, né, eu até fiz um artigo uma vez na faculdade falando sobre isso, sobre essa exclusão, né, que a gente tem principalmente quando você vai fazer uma divisão no futebol na escola. Então, quem são os primeiros a ser chamados? São os melhorzinhos, né? Daí os ruinzinhos já ficam por último. E a gente acaba excluindo eles, e quem sabe daqui a 2, 3 anos esse rapaz poderia ser um grande craque de futebol, mas a gente acabou excluindo ele, né? Então, toda exclusão ela acaba sendo refletindo de alguma forma no futuro, né? Não somente na pessoa, mas em toda a sociedade. E para a gente finalizar aqui, então, o nosso bate-papo, quais são os planos para o futuro como treinador, no esporte? Então, os planos para o futuro, a gente pretende continuar nesse trabalho, ampliar ele, melhorar. Agora, a gente está recebendo bastante ligação, você que está nos acompanhando, né, que tem algum tipo de deficiência, seja intelectual, visual, física, ou auditiva também, pode nos procurar, a gente faz um trabalho de esporte, porque existem várias frentes de trabalho, né, de inclusão, mas a minha área de trabalho é o esporte, então a gente acaba trabalhando a inclusão através do esporte. A pessoa não tem uma perna, mas a outra perna pode ser a melhor perna do mundo. A pessoa não tem um braço, não tem algum movimento nesse braço, mas o outro lado pode ser o melhor do mundo. E a gente, nesse momento, a gente acaba fazendo com que a pessoa tenha esse sentimento de que ela realmente pode ser alguém, pode fazer alguma coisa diferente, pode não simplesmente ser como alguns pregam e alguns acabam embutindo na cabeça de que você é alguma coisa que está atrapalhando na sociedade, e não é isso. E você dá a condição dela mostrar o seu valor. E a gente tem recebido bastante contatos, né, de pessoas agora que estão acordando para o esporte, e através do esporte realizar realmente essa inclusão. E aí, com a inclusão, a gente se torna todo mundo igual, e aí aquele que não sai de casa porque tem vergonha de alguém olhar para ele e chamar de saci pererê, ou alguém chamar de, se tocar nesse teu bracinho não vai cair meu braço, porque acontece muito disso, né? Um cadeirante de chegar em algum lugar e não poder fazer nada porque tem vergonha. Aí a gente acaba mostrando que ali fora existe vida, e ela pode ser próspera, ela pode ser boa, e a gente pode, através do nosso esporte, ir para São Paulo, ir para Tóquio, ir para o Catar, enfim, ganhar o mundo, e através do esporte. Então, a ideia é melhorar isso cada vez mais, oportunizar, estudar, porque a gente viu que isso é muito importante, né? Ter o conhecimento para poder cada vez aplicar melhor os nossos treinamentos, e contar sempre com o apoio, né, da sociedade, porque a sociedade, a gente às vezes acaba descontando tudo no poder público, mas não é só o poder público, né? Aquele camarada que não investe, o dono de uma empresa que não investe no esporte, daqui a pouco acaba sendo assaltado por alguém que ele poderia ter lá atrás apoiado, poderia ter dado uma força, né? Então acaba, os projetos sociais são importantes, a escolinha de futebol é importante, do handebol, do vôlei, do basquete, do atletismo. Todo um conjunto, né? Um contexto. Então a gente precisa colocar isso na cabeça das pessoas, é que todos nós somos todos juntos, né? E às vezes um paga, mas lá na frente você pode ser o cara prejudicado por isso, né? Então essa omissão a gente não pode ter. Então contar sempre com o apoio da sociedade, né? E mostrar que existe pessoas aí que estão dispostas a trabalhar, principalmente pelas causas de inclusão, e pode contar com a gente que, se Deus quiser, vamos estar também em Paris e nas próximas Olimpíadas. Nas próximas, né? Tomara, né? Tomara, Deus. Sidney, então, muito obrigada por ter aceitado aqui vir bater um papo com a gente, né? E eu deixo um espaço aberto, então, para a gente finalizar essa nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez, porque
principalmente agora com a Paralimpíada, a gente ganhou assim essa visibilidade, né? Então, algumas pessoas que não conheciam o trabalho ou que não sabiam que poderiam fazer alguma atividade, tem aqui em Timbó um trabalho começando, tem em Itajaí, tem em Santa Catarina. Santa Catarina é uma referência para o Brasil inteiro. O Brasil é uma potência mundial, ficamos em 7º lugar. Para você ver na parte do convencional, o Brasil ganhou 21 medalhas no total na Olimpíada Convencional. Foi a melhor participação, 12º lugar. E na Paralimpíada, só o Brasil de medalhas de ouro ganhou uma a mais do que o total do Brasil no Olímpico. Então mostra que o Brasil realmente é uma potência. E isso abriu espaço para que as pessoas pudessem conhecer, mais uma vez, né, o esporte adaptado. E às vezes você tem uma sequela de questão de AVC, que tem um problema do braço, pode fazer o esporte. Acaba melhorando, né? Porque para alguns a medalha vai ser a medalha na competição, mas para outros vai melhorar a sua caminhada, para outros melhorar, conseguir segurar uma xícara para tomar um café. Então, fazendo o esporte, procurando fazer o esporte, a gente acaba melhorando a nossa qualidade de vida. Então, eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão, agora é só aproveitar. Tem o trabalho, e você que tem algum tipo de deficiência, alguma limitação, nos procure que a gente vai, com certeza, conseguir colocar num esporte que melhor se encaixa. Alguns gostam de futebol, outros atletismo, mas tem esporte para tudo e para todos. E a gente está aí para servir todo mundo. Obrigado mais uma vez. E obrigado também para você que nos acompanhou aqui nessa entrevista e continue aqui nos acompanhando nas nossas redes sociais e também no nosso site. Até a próxima!